E aí eu te perguntei, antes de você cair, se você tem alguma questão introdutória que acha que vale a pena trazer, antes da gente começar a contar. A história do rei Arthur. O que você acha que eu poderia colocar de introdutório? Já contar a lenda mais famosa ou a gente ir para outro lugar? Não sei, acho que a gente pode contextualizar, talvez, Então vamos essa lá. lenda, pelo menos assim, sobre o que que é, aonde surgiu, alguma coisa assim. Legal, vamos lá. A lenda que a gente conhece, ela vem de um cara, de um francês, que a gente não sabe muito sobre a vida dele, que se chamava Chrétien de Troyes. Esse cara, ele escreveu uma série de textos que hoje são chamados de Matéria da Bretanha, e nesses textos ele criou o que a gente conhece como a lenda do rei Arthur hoje. Ele era um francês, viveu na Idade Média, por volta de 1130, 1190, mais ou menos a vida dele, e esse cara escreveu romances do que hoje a gente chama de romances de cavalaria. Muito daquele código de honra dos cavaleiros, aquelas ideias que a gente tem dos cavaleiros ser grandes cortejantes das damas, grandes guerreiros, vem desse Aí, cara. ó. Tanto é que o código de cavalaria, que vai dar origem na Idade Média, aí como é que escreve Chrétien de Troyes, como muito do que esse cara escreveu vai dar origem aos códigos de cavalaria. Então, os livros dele vão inspirar os códigos de cavalaria. E aí é esse cara que cristianiza a história do rei Arthur. E aí vai ser aí que vai vir a ideia do Lancelot, a ideia da Guinevere, a ideia de uma tábua redonda, a ideia de Camelot. Então, todas essas coisas vêm com esse cara que vai começar a escrever canções, livros, e aí ele vai ser o primeiro cara a juntar a história do rei Arthur com Lancelot, com Guinevere e com o Graal. Então tudo que a gente conhece do rei Arthur acaba vindo por causa do Chrétien, que é esse francês aí que escreveu essas lendas. Inclusive foi ele que escreveu livros como Lancelot, Percival, todos esses personagens que a gente, Galahad, todos esses famosos que a gente conhece, vêm dos livros do nosso querido Chrétien. Então, assim, tudo que a gente conhece de Rei Arthur de lenda, esse formato cristão, Távola Redonda, Graal, tudo vem desse cara. Ele E era aí, cretino, hein? Cretino de Troia. Muito bom, Bruno, muito bom. E aí, os autores modernos que vão escrever, como a própria Marion Zimmerman Bradley, como é que ela, a autora dos Brumas de Avalon, todos Uhum. eles, que é um livro que se tornou muito famoso, todos eles vão se inspirar nessas lendas que vêm através da Idade Média até o nosso tempo, o Cretino de Troia. Mas esse cara... Então, como é que é a lenda que a gente conhece do Rei Arthur? O Rei Arthur, ele é um... ele é fruto de um coito entre o pai dele, que é Uther Pendragon. Você pensou e falou coito. Coito, eu podia falar uma boa de uma. Mas vamos lá. O Uther Pendragon estava atacando o castelo de Tintagel, que tinha lá o barão do castelo, e ele era apaixonado por Igraine, que era a esposa desse barão. Ele pede para o Merlin transformar ele no marido dela para poder copular com ela. E aí, Metamorfoseá-lo. exato, ele vira então, e aí ele vai lá e tem a relação sexual com a mulher do cara. Só que o Merlin fala: se uma Grande. criança for gerada, essa criança é minha. E o Uther falou: beleza, onde eu assino, e assinou e foi. Teve lá sua noite tórrida de romance com a Igraine, ela engravidou, e aí o Merlin pega essa criança e leva ela para ser cuidado por parentes distantes do que seria dessa criança, que é o Arthur. E aí essa criança cresce e tem uma lenda na Bretanha
que tem uma espada na pedra, e que quem tirar a espada da pedra se torna o rei da Bretanha. Ah, mas E aí... antes, mas Hum, antes, o marido da Igraine morre, aí o uhum, Uther toma o lugar dele, e quando ele morre, a espada é fincada na pedra, que é Excalibur. isso aí. Que é a Excalibur. Aí o Arthur cresce, tem lá um torneio de cavaleiro, ele tira a espada da pedra. Essa versão ele era um dos cavaleiros que ia, ele era escudeiro de um primo dele, ele foi lá, perdeu a espada, achou a espada, tirou na pedra, e aí tem ali essa confusão toda, mas na hora que ele tira a espada, ele é elevado à categoria de rei. Ele se torna um grande rei, cria a corte de Camelot, que é uma cidade utópica, onde tudo funciona, tudo acontece, e num relacionamento incestuoso com a meia-irmã dele, a Morgana, nasce Mordred, que é esse filho bastardo dele, que cresce e vira o grande vilão dos ciclos arturianos, e que no meio do caminho que está acontecendo, o Mordred começa a tentar atacar Arthur, mas até Arthur tá de boa, só que no meio do Mas, Léo, caminho... você pulou um trecho aí, né? Calma, que trecho? Ah, porque antes Da disso tem a Guinevere? Guinevere. Então, mas é agora. Então tá lá Mordred Hum. tentando lá tomar o reino, mas Arthur segurando. E aí, no meio desse caminho, a Guinevere tem um caso com o Lancelot. Ela se Mas apaixona eles se pelo casaram, Lancelot. é que você não contou que eles se casaram. Quem? O Arthur e a Arthur Guinevere? casou com a Guinevere, Ah, né? sim, Ela sim, se tornou a verdade. rainha. A rainha. Arthur se casa com a Guinevere. E aí, Guinevere e Lancelot tem um caso. Dá esse rolo todo. Arthur fica #chateado. Lancelot Corno manso. era Era o um mais... dos cavaleiros da ordem que o Da Arthur Távola tinha Redonda. fundado dos Uhum. Cavaleiros da Távola Redonda. Eram 12 cavaleiros, Percival era um deles, Lancelot, o Léo citou alguns, né? Galahad, e Lancelot era o era uma maneira, era o Leonardo DiCaprio ali do Ele era o modelo da cavalaria. Ele era isso, casto, ele era o melhor cavaleiro, o melhor guerreiro, ele era tudo isso. E aí, Guinevere se apaixona por ele. Em Ô, algumas Léo, versões, né? Oi. eu tô torcendo. Não, bom. A Yumi tá colocando uma informação aqui no chat. Genoveva vem de Guinevere. Não, ela tá em... Não sei. Pode ser, pode ser. Ela só colocou Genoveva. E aí eu tô pensando se Genoveva vem de Guinevere. Isso vai Uhum. ser pra mim mais chocante do que Arthur com Morgana, mais chocante do que Guinevere com Lancelot. Isso vai ser Ó, incrível. até onde eu sei, Genoveva vem de Genevieve. Que E se que aproxima de Guinevere. só que em céltico, cara, o nome é muito diferente. É tipo Gwen Ruvar, um negócio assim, é um outro nome. Mas pode ser, ela falou, tem um livro que traduziu para Genoveva, pode ser. Que em francês seria Geneviève, não Guinevere, E é enfim, pode Genoveva. ser. Pode ser, vai. Enfim. Então, Genoveva tem um caso com Lancelot. E aí, Arthur, então, tem lá ele expulsa os dois, não sei o quê, e ele fica mal, e nessa que ele fica mal, o Mordred começa a tomar o reino. Até que tem uma batalha numa praia, onde Arthur vence Mordred, mas ele é ferido mortalmente, e ele é levado para Avalon, para se curar, e para que um dia ele volte a ser rei da Inglaterra. E aí tem algumas coisas que são muito, muito... Durante esse período também, que ele está mal, né? Que o reino está apodrecendo e ele está lá. É quando ele Porque manda, Guinevere teoricamente, tá os com. cavalos. Porque Guinevere Guinevere tá tá com com o Lancelot. Lancelot. E Isso, e ele aí tá, já e ele tá estão junto, tristinho. tá tristinho. E aí o reino começa a definhar. A terra apodrece, né? Naquele filme Excalibur de 1981, eu já dei alguns cursos de simbologia que eu usei esse filme, porque ele é muito simbólico. E Guinevere, então tá lá, o feminino do reino não existe mais. E aí ele precisa buscar o feminino de volta, por isso que ele manda os cavaleiros atrás do Graal. E quando, em algumas versões, Galahad, em outras, Percival, recupera o Graal e ele bebe do Graal, ele se cura, porque ele restitui o feminino. Aí o feminino do reino é restituído, a terra se torna fértil,
novamente. E aí ele vai buscar o Mordred no campo da batalha, é ferido mortalmente e é levado para Então, mas Avalon. vamos. Mas peraí, que essa parte é importante antes, né? Ainda, o Graal, é o Santo Graal, que porque as pessoas não. Tem gente que não sabe. Então vamos lembrar. O Graal que o Léo tá falando é o Santo Graal, o cálice usado por Jesus na Santa Ceia, na última ceia. E claro que a gente vai olhar Não para só isso isso, como útero feminino. Não só isso, mas diga. não. Ele também é, em algumas tradições, o cálice que é usado para recolher o sangue de Cristo lá quando o soldado Boa. Longinos fere o flanco dele com a lança de Longinos. Exato. Não só isso. Algumas versões ele foi usado por Indiana Jones para salvar o pai. Certo? Certo. Tem essa versão aí também. Então, lembrando que o Graal que o Léo está falando é o próprio Santo Graal. Então, os cavaleiros saem em busca do cálice sagrado. Isso. Essa é E a aí lenda tem essa outra clássica, parte. que ela mistura alguns elementos importantes. Primeiro, é esse elemento do rei, né? Que vem e que, pelo poder da nobreza, equilibra a terra. Pelo casamento alquímico com a rainha, a terra se torna fértil e o reino próspero. Quando esse feminino ele é quebrado, porque se Lancelot é a castidade, a rainha quebra a castidade dela. Então, ela atrai a confiança do rei e aí a terra começa a apodrecer de novo. E aí vem um aspecto, uma sombra do rei, que é um filho bastardo, para atacar o reino. Ou seja, mostrando, ok, ela não foi fiel, mas você também não foi. Então agora esse fantasma também vai te atacar. E aí a terra doente precisa restituir o feminino, os cavaleiros precisam correr e atrás do feminino. Durante essa história do Graal, a gente tem também a história do rei pescador. Né? Então, quando Percival, o Galahad, está indo buscar o Graal, ele encontra o rei pescador, onde ele assiste ali um banquete sendo servido, mas esse rei está ferido. Esse rei não pode ser curado. E esse rei é quem, teoricamente, guarda esse Graal em algum ponto. E aí, enfim, nessas versões, eles restituem o Graal, que é esse cálice, né, que carrega esse sangue de Cristo, essa capacidade curadora do sangue de Cristo, e aí ele restitui isso. Quando ele é ferido mortalmente na batalha, gente, se eu errar o nome, me corrijam aí no chat, mas acho que, se eu não me engano, o lugar chama Langlan, ou Lanklak. Camlan. Camlan, boa, obrigado, é isso aí, Camlan. É o lugar onde tem essa batalha final, que ele é ferido, e aí se manifesta aí na lenda do Rei Arthur, uma lenda que é uma mitologia recorrente em muitos lugares, que é a história do rei que volta, ou o rei que é prometido a voltar. A gente tem isso em Portugal, com São Sebastião, a gente tem outras lendas dessas espalhadas por aí, e foi inclusive daí Tipo que na o Bíblia. Tolkien, isso, tipo a Bíblia, né? Jesus é o rei que vai voltar, então a gente tem isso em várias mitologias diferentes, mas a gente tem daí também que o Tolkien se inspira para criar a história do Aragorn, que não à toa se chama Aragorn. Arthur significa, numa língua antiga, gaélica, guerreiro urso. Esse Ar era uma palavra usada para urso. Então ele é o guerreiro urso. E Aragorn é também uma construção que o Tolkien criou de representação também de um guerreiro urso, só que aí já usando o germânico para trazer isso. Então, o Aragorn praticamente no Senhor dos Anéis, ele é o rei Arthur, é a lenda do rei Arthur, é o rei que volta, é o rei prometido. Né? Tem uma passagem que eu gosto muito no Senhor dos Anéis, Bruno, que é uma hora que o Gandalf está falando, eu acho que com o Pippin, no livro, né? E ele fala assim, aqui em Gondor é tipo um ditado. Isso só vai acontecer o dia que o rei voltar. É uma coisa do tipo assim, nunca vai acontecer. E aí, mas é algo que tem essa esperança de que esse rei vai vir
esse rei sagrado para recuperar a terra e salvar a terra de toda a corrupção que nela se Bom. encontra. Essa é Lembrando que a lenda tradicional.